É incrível, né? Como que pode o ser humano fazer umas coisas dessa, cara? Eu fico... O cara simplesmente pagou mais de 6 milhões de dólares em uma banana presa com uma fita adesiva. Isso não é de hoje, a gente já viu essa obra, ela foi feita algumas vezes aí por esse mesmo artista e o cara simplesmente achou o pote de ouro. Mas assim, nada é tão simples e nada é tão bom quanto parece. A gente sabe que no mercado de obras de arte existe muita lavagem de dinheiro, tá? É um mercado que não tem uma regulação, não tem uma regulamentação assim tão rigorosa, né, do governo, né, dos governos aí do mundo, né? Então existe um mercado meio que sei lá, um pode tudo, vamos dizer assim, sabe? Que é o mercado da arte. Aí você fala, pô, cara, eu vou pegar uma banana aqui na minha casa, vou grudar na parede, vou tirar uma foto e vou falar pra galera vir aqui que eu vou ganhar dinheiro com isso aí também. Não vai, porque além de ter a questão de você estar inserido no mercado, você tem um nome, você tem um valor agregado, você tem uma rede de contatos, uma galeria, um curador, existe toda uma engrenagem para que você seja visto no mundo da arte. Não é simplesmente você pegar e pintar um quadro ou fazer alguma coisa e querer fazer com que as pessoas paguem centenas de milhares de reais, de dólares pela sua obra. Isso é algo que é construído, né, com o tempo. Existem artistas, existiram, né, artistas, as suas obras permanecem, mas os artistas mesmo já se foram, como o Van Gogh, Picasso, o Rembrandt, que é o favorito dos fotógrafos, né? Eu tenho um livro do Rembrandt onde conta muito da história dele, sobre as suas principais obras e tal. Esses caras, eles agregaram valor à sua obra durante séculos, né? E eles ficaram muito conhecidos depois de muito tempo. Muitos deles foram alcançar o estrelato, foram alcançar o sucesso postumamente, ou seja, depois de mortos. O Rembrandt, entre outros artistas, não vou falar não é uma unanimidade, mas é muito comum a gente dizer que o artista morre pobre. Muitos deles não tinham as suas obras avaliadas por milhões de dólares, milhares, né, de euros, enquanto eles estavam vivos. Muito pelo contrário, eles trabalhavam como a gente trabalha, né? Alguns era por diária, outros era por trabalho. Eles não tinham salário, eles não tinham uma vida luxuosa. O Rembrandt mesmo, ele teve a sorte de se casar com uma moça que tinha um dote, né? Ela era uma pessoa de posses e ele conseguiu conciliar a vida dele como artista, mas tendo o suporte, né, da família, e isso não durou muito tempo e assim, lendo a história desses artistas, deixa a gente até triste, sabe, de saber que os caras não tiveram reconhecimento enquanto estavam vivos, né? E hoje, claro que se compra quadros e as obras deles, né, por uma quantidade imensa de dinheiro, né? Só que o Luiz Barsi, ele falou algo interessante sobre essa coisa do mercado de obras de arte. Ele até falou um pouco sobre moeda digital, né? Criptomoedas. E ele falou assim que apesar de você ter, um exemplo, né? Apesar de você ter um quadro lá do Picasso na sua casa que vale milhões de dólares, você não consegue pagar um apartamento, você não consegue comprar um outro bem simplesmente vendendo esse quadro para alguém, né? O valor dessa obra, ele é subjetivo e ele também está ligado ao que eu estava falando lá no início, né? Está ligado a um mercado muito nichado, né? Muito exclusivo, não é verdade? Então, esse valor, ele é um valor que está um valor percebido do colecionador, da pessoa que quer ter
a exclusividade de ter uma obra cara de um grande pintor na sua casa, né? Mas não necessariamente ela tem um acesso líquido ao valor do bem que ela comprou, e não sei nem se pode chamar de investimento. Que nem o nosso querido aqui, o Justin Sun, que pagou aí 6,2 milhões de dólares nessa banana, a qual ele comeu, né? Eu acho que provavelmente esse cara deve ser um milionário e bilionário que tem uma grana. Ele usou isso como um marketing pessoal, porque o rosto dele já está estampado em vários canais de notícia, né? O cara ficou famoso porque comprou e famoso porque comeu, né? Mas é mais uma questão de, sei lá, cara, de marketing, de aquecimento de mercado, de, gente, vamos virar os holofotes para cá um pouco, sabe? Eu acho que é mais isso, porque existe sim o mercado de fine art, existe sim o mercado de arte. Eu não estou falando que exclusivamente a arte é feita para lavar dinheiro. Eu estou dizendo que sim, você pode agregar valor ao seu produto a ponto de que as pessoas queiram pagar muito dinheiro para ter a sua obra, né? Isso existe. Mas se você falar com uma pessoa que vive a realidade disso, um exemplo que eu vou dar para vocês, eu fiz um podcast aqui com um fotógrafo fine art, que é o Stanislau. E ele me explicou bem como isso funciona, sabe? Ele falou, Wilker, tem sim a questão de você conseguir, né, vender a sua obra e tal, mas se você não tiver uma rede de contatos que te coloque num lugar onde você pode ser visto, onde você pode ser colocado, para que no decorrer da sua carreira você consiga se manter produzindo e vendendo obras. Lógico que no início você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, porque você precisa construir uma visão de mercado do público diferente dos demais. O público tem que enxergar que aquela obra que você produziu, ela tem um valor intrínseco nela, uma coisa agregada nela, diferente de tudo que já existe, né? E esse processo de construção, ele pode levar anos, décadas, ele pode levar muito tempo, como foi o caso dos artistas do passado, dos grandes pintores do passado, né? Os caras não conseguiram agregar valor na sua obra enquanto estavam vivos. Um exemplo que eu gosto também de citar, que é um cara que eu acho muito bacana o trabalho dele, apesar de não ser um estudioso da obra dele, não entender muito como ele pensa, como ele trabalha, é o Romero Brito, que despontou de uma maneira absurda. O cara ficou milionário com as suas obras. Ele tem um reconhecimento mundial do seu trabalho, ele é um artista brasileiro, você já deve conhecer, né? Com certeza, né? Tem um monte de coisas dele aí pela internet, pelas grandes capitais, né? No mundo inteiro tem a pintura do cara. E ele conseguiu construir uma marca que é visível, aonde você chega, você vê as cores, vê o traço, você vê as linhas, você vê o conceito. E rapidamente você enxerga que é uma obra dele. E ele é um cara que conseguiu ser reconhecido ainda vivo, né? Ele conseguiu colher muito bem os frutos da obra dele ainda vivo. Mas no caso especificamente da banana, cara, é algo assim tão bizarro, que chega a ponto de ser tão ridículo, que assim, nós que somos os afegão médio, né? A gente que é o afegão médio, que está tão distante disso, é tão difícil a gente conseguir entender como a pessoa faz uma loucura dessa, sabe? O cara gastar uma grana numa coisa que, cara, eu não consigo, eu não sei explicar para você o conceito, eu não sei explicar para você o motivo de tudo isso. Eu só sei que o cara foi lá e pagou e comeu. E já não é a primeira vez que acontece isso. Ó, segue aí uma informação interessante sobre a obra. Na verdade, a banana da obra Comedian já havia sido comida 2 vezes. Primeiro por um artista performático em 2019 e depois por um estudante sul-coreano em 2023. Um deles pagou para fazer isso. Olha só para você ver o absurdo. O New York Times noticiou que a fruta foi comprada por 35 centavos no dia do leilão,
na semana passada em Nova York, antes de se tornar possivelmente uma das frutas mais caras do mundo. Na apresentação na sexta-feira 29/11, cada participante recebeu uma lembrancinha, uma banana e um rolo de fita adesiva. Todo mundo tem uma banana para comer, disse o cara que comprou a obra lá, né, o Sun. O artista italiano Maurizio Cattelan disse em uma entrevista publicada na sexta-feira que a obra era uma provocação e um convite à apreciação do verdadeiro valor da arte. É uma provocação que nos convida a refletir sobre o valor da arte e a dinâmica deste mercado, levando-nos a questionar o que esta obra diz sobre nós como espectadores. Foi o mercado que decidiu levar tão a sério uma banana presa na parede. Se o sistema é tão frágil a ponto de escorregar numa casca de banana, talvez já estivesse escorregando, acrescentou o artista. O artista tem 64 anos. Cara, isso aqui que ele falou eu achei muito interessante porque quem define o valor das coisas realmente é o mercado. Isso aí é verdade, né? Você pode criar seu produto, você pode querer vender, um exemplo, essa caneta aqui por R$1 e a Balenciaga pode vender a mesma caneta por $200, né? E tudo vai ser uma questão de percepção de valor, né? Essa aqui é uma caneta multiuso, ela serve como uma ponta para você navegar no celular, né? Você consegue, ela tem sensibilidade para você poder navegar no celular. Ela também serve para você colocar o celular em cima dela, né? E você também pode escrever com ela. Então, o valor dessa caneta, ele tá na utilidade e ele também está talvez na raridade, né? Por ser um produto talvez com uma escala pequena de produção, né? Um produto exclusivo e tal, é lógico que o mercado vai definir muita coisa, mas ainda tem essa questão de que pode sim ser apenas uma forma aí das grandes corporações, né? Das grandes empresas lavarem dinheiro e fazer aí desse mercado também um mercado muito obscuro. Então, pô, cara, que bela provocação que você fez, hein? Pagou 35 centavos e vendeu por 6 milhões. É claro que essa grana aí ela vai ser dividida em muita gente, eu acredito, né? Entre muitas galerias e muitos atravessadores, eu acredito. Mas fica a dica aí, né? Se você está tentando ganhar dinheiro de verdade, você tem que pensar fora da caixa. Isso aí é uma realidade. Bom, gostou do conteúdo do vídeo? Se inscreva no canal e eu fico aguardando o seu comentário aí embaixo para falar o que você acha disso, tá? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.